Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos dar início a mais um capítulo, né? Nós lemos anteriormente, nós falamos do capítulo 7, conhecemos a história de Estevão. A gente viu que o Estevão era realmente um homem de Deus que defendia o evangelho. E ali ele foi morto, assassinado para aquelas pessoas que não acreditavam, né? Quando ele começa a confrontar aquelas pessoas, eles ficam com raiva e acabam apedrejando Estevão até a morte. Aqui fala, né, no capítulo 8, sobre a morte dele. Assim que ele morre, algumas pessoas ali tiveram misericórdia, né, da situação e levaram e o enterraram, né? E que não é especificado onde ele foi enterrado, mas esses homens se compadeceram dele e o enterraram. Nesse dia, mostra que teve bastante perseguição. E por mais que a gente vê que aconteceu isso, aqui consta, né? Assim todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então a gente vê que os apóstolos ali, eles estavam é, pregando o evangelho, eles estavam fazendo seus milagres. E aqui é falado sobre Filipe, né? A gente vê Filipe fazendo milagres ali em Samaria. A gente vê as pessoas conhecendo realmente o poder de Deus. Muitos ficavam maravilhados. E aqui é falado sobre Simão, né? Simão era um mágico e é falado sobre ele, né, no versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade da arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Então a gente vê que ele era um mágico, iludia as pessoas ali, e ao ver Filipe fazendo aquelas maravilhas, curando, fazendo milagres, ele fica atônito, ele acaba crendo no que Filipe realmente estava fazendo ali, porque era muito nítido o que estava acontecendo. E durante isso ele ficava ali vendo Filipe fazendo essas maravilhas. E a gente vê que em Samaria muitas pessoas estavam crendo, muitas pessoas estavam conhecendo realmente o evangelho, muitas estavam sendo batizadas, porém elas ainda não tinham sido batizadas pelo Espírito Santo. E naquele momento também a gente vê que João e Pedro ele vai até ali Samaria para estar ajudando, porque muitos estavam conhecendo, enfim. E naquele momento, quando Simão ele vê Pedro ali batizando com o Espírito Santo, outras pessoas, na verdade, batizadas pelo Espírito Santo, ele fica ali abismado com aquele poder. E ele fala, na verdade, ele quer comprar esse poder. Então, naquele momento, a gente vê Simão tendo essa atitude, achando que, no caso, ele conseguiria comprar isso. E, ao mesmo tempo, assim que ele fala sobre isso, Pedro chama a atenção dele. Pedro fala o seguinte, né, no versículo 20: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então a gente vê Pedro chamando a atenção dele, exortando pela atitude dele, falando que realmente não conhecia ali o que ele estava fazendo. E logo depois, eu creio que ele deve ter ficado muito assustado, Simão, com a exortação de Pedro ali. Ele fala o seguinte: Orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então ele pede para que Pedro orasse para ele, para que não houvesse um castigo nem consequência pelo que ele fez. E dando continuidade aqui, a gente vê a questão também de Filipe, né? Filipe, um anjo desce ali e fala com Filipe e faz o seguinte: leva-te e vai para o lado sul, ao caminho que der Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, o anjo pede para Filipe ele ir para Jerusalém, para Gaza, descer para Jerusalém para ir até a Gaza, pois ali estava deserto. E ele indo para lá, ele acaba encontrando com um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha. Na verdade, o eunuco, ele, pelo que eu consegui entender e estudar, ele era aquele homem que servia as rainhas na época.
né? Alguns estudiosos falam que os eunucos eles tinham a parte genital cortada, enfim, mas são estudos mesmos na quais tem que ser aprofundado. Bom, a gente vê aqui então que logo depois o Espírito Santo fala para Filipe chegar ali até esse eunuco. E naquele momento o eunuco ele estava lendo, né? E ele estava lendo justo o Isaías. Isaías ele lê esse texto. Deixa eu só ver aqui. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que a tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e que contar a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Na hora, o eunuco ele não entendeu, né, sobre o que estava falando. Ele pergunta assim: está falando de si mesmo ou de outro? Né, dele mesmo, na verdade, quando a pergunta dele, como Isaías, que estava falando sobre isso, está perguntando se ele está falando dele mesmo ou de outro. E ali a gente vê o Felipe explicando para ele, falando sobre Jesus. Então aí ele conhece quem era Jesus. A gente vê que esse eunuco ele aceita se batizar, né? No caso, se batizar ali nas águas. E a gente vê aqui que Felipe leva ele até as águas ali e o batiza, né? Então a gente vê que é feito esse batismo. E logo depois, aqui fala no final: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou, a Filipe, e não viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesárea. Então, aqui a gente finaliza o capítulo 8. A gente vê que aqui os discípulos estavam fazendo vários milagres, levando o evangelho. A gente vê que muitas pessoas estavam conhecendo Samaria, e outros povos ali estavam também conhecendo o evangelho de Deus. E que a gente possa ter esse entendimento, que nós também como cristãos, né, jovens, possam levar esse evangelho para as pessoas. Tem muitas pessoas ainda que não conhecem a palavra de Deus. Nós somos instrumentos, assim como esses discípulos eles eram instrumentos, nós também somos instrumentos de Jesus, para a gente conseguir levar a palavra e que as pessoas, né, conhecer quem é Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse capítulo. Espero que vocês continuem estudando, aprendendo mais sobre o livro de Atos, porque realmente é um conteúdo muito bom para a gente conhecer mesmo a história dos Atos, dos apóstolos, e é um exemplo para a gente, né? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.